Olá, bem-vindo a mais um Este Domingo. Eu sempre ouvi que existem coisas que nós só damos valor quando perdemos. E se eu fosse você, eu ficava até o fim desse vídeo, a não perder aquilo que o nosso Senhor tem a nos ensinar por meio de uma parábola que foi registrada no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15. Essa história que Jesus contou, em forma de parábola, fica logo depois da parábola da dracma perdida e da ovelha perdida. Todas elas têm um determinado ponto em comum, que é algo que estava perdido e foi encontrado. E Jesus ele conta essa história depois de ter recebido certas reclamações por meio de alguns fariseus que estavam não achando muito bom que Jesus andasse com pessoas que não eram muito bem aceitas pela sociedade. Pessoas de má fama, pessoas que, se calhar, era melhor, pelo menos sob o ponto de vista deles, de se ter alguma certa distância. E Jesus, ele, quando escuta essas reclamações, ele conta essas histórias para nos ensinar alguma coisa. Essa terceira história, ela tem um título muito conhecido, mas eu vou me referir a ela como a história do pai e de seus dois filhos. Essa história começa quando o filho mais novo ele decide que a vida dele está um bocado aborrecida. Ele está um pouco cansado das mesmas coisas e não consegue olhar ao redor e perceber que tudo que ele precisava já estava ali. Ele ansiava por algo que estava além dos muros do seu universo. E essa ânsia ela foi tão grande que ela acabou superando o próprio amor que ele sentia pelo pai. Ele olha para o seu pai e pede algo que parece ser impensável. Ele pede a sua parte da herança. Eu sou pai há mais ou menos 3 anos, vai fazer 3 anos daqui a alguns dias. E existem textos que a gente lê na Bíblia e que eles tocam mais em nós, eles fazem mais sentido depois que nós passamos por algumas experiências. E a experiência de ser pai também me fez olhar para esse texto de uma forma diferente. Uma parábola é uma forma de expressar uma realidade, de nos fazer entender uma realidade por meio de um paralelo com a nossa própria experiência. O que me faz pensar na minha própria reação se um dia minha filha se dirigisse a mim pedindo a parte dela na herança porque ela queria ir embora de casa. Provavelmente meu coração se partiria e eu passaria um bom tempo a juntar os cacos e tentar me recompor. Mas esse pai ele ouviu o pedido do filho e o deixou ir. Ele saiu de casa, pôs-se a gastar tudo, vivendo de forma irresponsável, participou de muitas festas. Eu consigo imaginar ele se juntando com os amigos, numa vida que aparentemente é uma vida sem preocupações, uma vida irresponsável, e ele gastou tudo que tinha. Houve fome, e por ter gastado tudo que tinha, ele começou a passar muita necessidade. E por causa dessa necessidade, ele passou a procurar empregos, e o emprego que ele conseguiu foi de tratar de porcos. Porcos que, segundo a tradição judaica, são animais impuros. E a situação da fome foi tão grave que, ao dar comida aos porcos, ele começou a sentir desejo pelo que os porcos estavam a comer. E ele caiu em si. Essa história ela pode parecer uma história distante, uma história muito extrema. Ela pode parecer uma história que não tem muita conexão com o nosso dia a dia. Afinal de contas, pelo menos eu imagino que você não tenha chegado para o seu pai ou para sua mãe pedindo a sua parte na herança e simplesmente abandonando tudo. Mas pelo fato de ser uma parábola, ela conta uma realidade que acontece também em nossas vidas. Toda vez que nós decidimos usar da nossa liberdade para odiar o nosso próximo, para fazer e satisfazer os nossos desejos egoístas, nós estamos também pedindo a parte da nossa herança a Deus. E eu acabo por, dessa forma, dizer a Deus que eu amo mais essas coisas do que a Ele. Mas o menino, ele caiu em si. Ele lembrou do amor do pai, ele lembrou da sua casa, ele lembrou do espaço que ele tinha e ele percebeu aquilo que ele tinha feito.
Ele lembrou que o pai, ele era um pai generoso e que amava não apenas os seus filhos, como também os seus empregados. Ele se lembrou que até os empregados tinham comida de sobra e ele decidiu voltar. E ele ensaiou algumas palavras no meio do caminho para falar com seu pai, mas seu pai, quando viu de longe, ainda que o seu filho não tenha tido tempo de falar qualquer coisa, ele foi ao encontro do seu filho para abraçá-lo e para o beijar. E é por isso que eu disse que eu não queria usar o título dessa história como é bem conhecido, que é a parábola do filho pródigo. Porque essa parábola ela não é só sobre o filho pródigo. Ela é sobre o filho pródigo, ela é sobre o filho que se arrepende, mas ela é também sobre o pai, que está ali, pronto, de braços abertos, esperando que seu filho volte para casa. Essa história, que é a história do filho pródigo, do filho que volta para casa. Essa história que é a história do pai que espera o filho de braços abertos, também é a história do irmão mais velho, que acha que por obedecer a tudo aquilo que o pai lhe mandava, tinha direito a algum tipo de tratamento especial. Ele não percebeu que ele já tinha algo muito valioso e ficou chateado pelo pai ter dado uma festa ao filho que tinha voltado. Mas o pai, ao perceber que ele estava chateado, foi lá ter com ele e disse: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho também é seu. Era necessário que eu fizesse essa festa para mostrar a nossa alegria, porque o seu irmão, ele estava morto e viveu. Ele estava perdido e foi achado. Veja aqui que o filho mais velho, ele era o completo oposto do filho que deixou a casa. Ele se colocava no lugar de alguém que obedecia a tudo. E ele já tinha o amor do pai. Ele já morava com o pai. Tudo que era do pai era dele. E mesmo assim, ele ainda não conseguiu perceber que ele já tinha tudo. Mas a maioria de nós não pode se enquadrar nessa categoria de alguém que obedece a tudo. Eu não me enquadro nessa categoria. Eu também preciso, muitas vezes, voltar para Deus. Eu preciso muitas vezes voltar à sua presença e pedir por perdão, porque eu sou falho. E eu queria terminar esse vídeo com uma mensagem de esperança. Uma parte de uma música de um grupo chamado Grupo Logos. O nome da música é Portas Abertas. E ela diz o seguinte: nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há um novo dia, uma nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana.